E aí, tudo bom? Rafa Torres aqui para mais um vídeo sobre SEO e na verdade hoje eu vou fazer um review sobre um curso que eu fiz lá no ano de 2012 mais ou menos. Provavelmente você deve conhecer esse curso, se você já fez algum curso de SEO, se você na verdade estuda SEO e está por dentro desse mercado, com certeza você vai conhecer o curso e com certeza também o professor e a agência que está por trás disso. Então o nome do curso é Open SEO, que é do Diego Ivo, lá da Conversion. E eu fiz esse curso lá, vou dizer que outubro de 2012 foi o primeiro curso de SEO que eu fiz na vida. E assim, marcou muito primeiro, por ser o primeiro curso de SEO que eu fiz, e segundo pela qualidade, né? Se a gente levar em consideração que é um curso de 2012, mas ainda hoje, em 2018, né, as pessoas ainda falam sobre o conteúdo que era dado lá no curso do Open SEO. Por exemplo, eu participei de um curso de SEO esse ano e boa parte do curso, eu vou dizer que pelo menos 25 a 30% do curso falava exatamente o que o Diego já falava lá. Então é um curso, tem muita coisa para ser atualizada, mas muita informação ainda. Eu digo aí que 70% da informação ainda pode ser consumida e aplicada, né, que é o mais importante. Então, se você está procurando um curso legal de SEO para aprender, se você é leigo ainda no assunto, tem uma aula muito boa que é a filosofia do SEO, onde em uma hora ele destrincha tudo, toda a teoria, todo o conceito, né? Principalmente todo o conceito do que é SEO e de como ele pode e deve ser aplicado. E uma das coisas que eu gostei bastante desse curso foi a imparcialidade do Diego, né? É uma frase que ele usou no curso e que eu sempre uso aqui na agência também, é que SEO, não existe uma verdade absoluta em SEO. E é a mais pura verdade. SEO é teste, ponto final. Tá? Você aprende o conceito, você aprende as técnicas e aplica. Aplica de uma forma, aplica de outra, até encontrar o resultado e conseguir replicar cada vez mais desse resultado. E aí sim, você tem um método, não uma verdade absoluta, mas você tem um método que uma hora ele vai chegar no limite, né? Porque o Google ele é atualizado todos os dias, dezenas de vezes todos os dias e milhares de vezes todos os anos. Então é muito importante que você entenda, SEO não existe uma verdade absoluta para SEO. E outra coisa que a gente deve levar em consideração e que foi muito importante para mim também foi a didática do Diego, né? Ele é um cara acadêmico, ele até chegou a fazer a faculdade de letras, mas acabou largando para entrar para esse mercado, fez a escolha certa. E então ele tem um background muito de professor, né? Hoje em dia a gente tem muitos feras de SEO no Brasil, mas o problema desses caras, não de todos, obviamente, muitos são bons também, muitos são bons professores, mas a grande maioria sabe fazer perfeitamente, tem muitos resultados, mas não sabem ensinar. E a vantagem desse curso do Open SEO é que a parte teórica não é chata de ser estudada, de ser ouvida. As aulas duram ali mais ou menos uma hora e é uma hora de teoria e cases também. Ele mostra muitos cases nas aulas, mas a didática dele é muito boa, é fácil de entender. Ele preza muito por não usar termos técnicos e isso é muito importante para quem está aprendendo SEO. E confesso que essa também é uma dificuldade minha, né? Eu comecei agora a aplicar treinamentos aqui na agência para os nossos clientes. E a maior dificuldade que eu estou tendo aqui é não usar termos técnicos, porque foi o que eu mais usei em toda a minha jornada de SEO. Como o meu background é sempre interagir muito com profissionais e a gente sempre usa muito termo, aí eu comecei a adquirir esse hábito e isso foi algo que desde o início do curso ele abdicou, tá? Ele não usa ou quando é obrigatório utilizar, ele destrincha todo aquele termo para que você entenda perfeitamente. E aí saindo da primeira aula, que é uma aula que ele fala mais de conceitos, a gente tem a segunda e a terceira aula de SEO, onde ele fala sobre SEO on-page. Eu costumo dizer que o on-page é 70% do trabalho e 30% do resultado. Mas se você não fizer o on-page, esquece. Tá? Não existe um site, quer dizer, também não vou generalizar, ok? Mas se você parar para analisar a sua concorrência hoje, se for de média para alta,
O on-page, né, a otimização on-page, a otimização de título, de código, de imagem, velocidade, usabilidade, design, é muito bem feita, ou é pelo menos bem feita, entendeu? Então o trabalho manual de fazer o SEO on-page é muito grande, mas o benefício é grande também, porque pensa bem, não adianta você ter um site na primeira página do Google ruim, tá? Então eu entro no site, ele demora 10 segundos para carregar, eu nem entro. Eu entro no site, ok, ele carregou rapidamente, mas é difícil de navegar, o menu é mal feito, as imagens demoram para carregar, o conteúdo é mal escrito, isso é muito importante e é um erro crítico, tá? De muitos e muitos e muitos sites do Brasil e mundo afora. As pessoas se preocupam muito com nem tanto usabilidade, mas performance, né? Ah, eu quero ter um site que carrega muito rápido. Ok, o site carrega muito rápido, mas o conteúdo é ruim. Do que adianta? Não adianta nada, tá? Conteúdo que não tem objetivo, conteúdo ruim, é dinheiro jogado fora, é tempo jogado fora. Então, nessas duas aulas ele fala praticamente tudo ali sobre SEO homepage, como fazer, o que fazer, destrincha ali os termos técnicos, dá exemplos de sites do que ele fez, né, do que deveria ser feito. Então ele pega o problema e mostra a solução. E isso para quem está aprendendo, para quem é leigo, para quem está estudando SEO é muito importante, porque é como eu falei, não há uma verdade absoluta, ok? Mas tem métodos de SEO básicos que você não pode fugir daquilo. Título tem que ser otimizado, tem que ter a palavra-chave. Conteúdo tem que ser persuasivo, tem que ser bem escrito, é, tem que ter parágrafos fáceis de ser lidos e não podem ser parágrafos muito grandes, porque o brasileiro por si só ele tem preguiça de ler. Né? Então o brasileiro não tem o hábito da leitura. Então quanto menos linhas, na verdade, você tiver no parágrafo, eu costumo usar ali de 3 a 4 linhas por parágrafo, não parágrafos muito grandes. Eu nunca uso 100% da tela para um texto. Ou eu divido em coluna, ou então eu diminuo o espaço, né? Posso centralizar, posso jogar à esquerda e colocar uma coluna ao lado de algum outro conteúdo. Mas enfim, essas e muitas outras dicas que ele dá nesses tópicos de SEO homepage. E aí, saindo um pouquinho mais dessa parte conceitual que foi na primeira aula sobre o que é SEO, filosofia e tudo mais, passando pelo SEO homepage, onde ele mostra todos os processos de otimização de título, texto, conteúdo, imagem, vídeo e outros pontos dentro de SEO homepage, a gente entra na aula mais importante do curso e pelo simples motivo, tá? Esse assunto que ele vai abordar nessa aula é o assunto mais importante dentro de SEO, dentro dos processos, do planejamento, do serviço de SEO, que é a pesquisa de palavras-chave. Tudo dentro de SEO parte da pesquisa de palavras-chave. Então, se você não entender como fazer uma pesquisa de palavras-chave corretamente, se você não conseguir interpretar a intenção de buscas do seu usuário, né, o que ele quer quando ele busca uma coisa, o que ele quer quando ele busca outra coisa, você não vai conseguir planejar, você não vai conseguir criar um plano de SEO mais robusto, né, para alcançar a primeira página do Google, ou você vai alcançar a primeira página do Google para a palavra-chave incorreta, para uma palavra-chave que não converte, ou que convertia muito no passado, mas hoje já não gera tantas vendas. Preste muita atenção nessa aula, preste muita atenção em todos os detalhes que ele vai passar durante a aula, porque é o trabalho mais importante de SEO, tá? E aí, falando um pouquinho mais sobre intenção de busca do usuário, a intenção de busca ela se divide principalmente em 3 categorias, né? Primeiro, a busca informativa, depois a busca navegacional e a busca transacional. Busca transacional é a mais fácil de se entender, que é o seguinte: quando o usuário tem a intenção de comprar, então comprar tênis Nike, é uma busca transacional, ele quer comprar, agora ele só está pesquisando qual a loja que ele vai comprar ou qual o site, na verdade, que ele vai comprar. Busca navegacional, é busca por atalho, tá? Então eu estou com preguiça de digitar o site que eu quero acessar e eu digito o nome da marca no Google. É um atalho, eu uso o Google como um atalho. Por exemplo, posso digitar no Google Conversion e aí para acessar o site da Conversion. Blog Conversion é um atalho, tá? Eu sei qual é o blog, mas eu não quero digitar a URL inteira. E a busca informativa, tá? É a mais fácil de se entender. Geralmente você vai perceber
que a busca é informativa, quando o Google mostrar resultados de blogs. Então, o que fazer, como fazer, geralmente retorna o resultado de blog. O que fazer, como fazer um planejamento de SEO, o que é SEO, como fazer, por exemplo, uma caneta, como fazer bolo, como fazer uma torta, enfim. O que fazer, como fazer. Geralmente, quando você faz uma pergunta para o Google, ele te retorna com o resultado de blog. E isso é uma pesquisa informativa, né? Quando você busca por informação. E aí, partindo para a próxima aula, que é uma aula muito importante, que é um tema que voltou a ser muito discutido no ano de 2018, é o tema de arquitetura. Tá? Quando fala de arquitetura, todo mundo já pula, todo mundo já abre os olhos, mas não é tão complicado quanto parece. Tá? A arquitetura é você ter um site navegável, fácil de navegar, tem muito a ver com usabilidade. Tá? E aí, dando um exemplo aqui de uma loja virtual, para exemplificar a arquitetura. Eu vou dar um exemplo só para que você consiga entender e acompanhar na aula. Então, a arquitetura ela se resume em fazer com que o usuário consiga navegar rapidamente no site e também que os mecanismos de busca consigam navegar pelo seu site. São coisas diferentes. E quando isso acontece, o usuário encontra, consome e converte. Então, um exemplo crasso disso é um menu de um site. Tá? O menu de um site ele tem que ser objetivo, ele tem que ser fácil e ele tem que listar todas as páginas do site. Todas as páginas do site elas têm que estar conectadas. Conectadas no menu? Não. Tá? A linkagem interna é muito importante para SEO. Quando você tem uma categoria muito profunda, uma página muito profunda, que não tem mais nenhuma outra página linkando para essa através do menu, através de um submenu, enfim. Como que você vai resolver isso? Como que o Google vai chegar, né? Como que você vai criar essa ponte entre uma página que o Google chega e essa página mais profunda? Através de um link interno. Então você cria um conteúdo com um tema relacionado a essa página mais profunda, que não tem nenhuma linkagem para ela, e dentro desse conteúdo você vai fazer uma linkagem, pega uma frase, pega um texto, um âncora e faz uma linkagem para essa página mais profunda. Automaticamente o que vai acontecer? O Google vai achar essa página que está mais fácil de ser encontrada, vai analisar, vai achar os links e vai achar o link dessa página e vai seguir. Então você conseguiu fazer uma ponte, né, da página que é encontrável para a página mais difícil de ser encontrada. E aí o Google acha, indexa, o usuário encontra, consome e converte. Então a arquitetura, eu acho que essa é a forma mais fácil de se explicar sobre exatamente o que é arquitetura. Mas assiste essa aula que é muito importante, tá? Tem outros temas mais profundos que você tem que entender sobre arquitetura e isso é muito importante, tá? Nesses tempos atuais, quer dizer, nem tão atuais assim, 2012, o Ivo já falava sobre isso, usabilidade ficou muito importante. Usabilidade e segurança, tá? Também. Mas falando de arquitetura, quanto mais fácil o usuário conseguir acessar seu site, navegar, melhor o seu posicionamento, tá? Saiu uma notícia agora, mais para o final do ano de 2018, que a gente já sabia que isso ia acontecer e que já estava meio que acontecendo, onde o Google ele vai analisar a versão mobile do seu site e vai analisar separadamente a versão desktop. Então o que vai acontecer? O que pode acontecer na verdade? Para uma palavra-chave, no computador o seu site aparece em primeiro lugar. No mobile, seu site aparece em quarto lugar. Por quê? Porque a versão mobile não é otimizada o suficiente para aquela palavra-chave. Ou a usabilidade, a performance no mobile não é tão boa para aquele resultado. Tem outros sites melhores que o seu. Então isso também tem muito a ver com arquitetura, ok? Assiste a aula que vale muito a pena, assim como a próxima aula que eu vou falar agora, que é conteúdo voltado para SEO. Olha, não existe SEO sem conteúdo, tá? Hoje em dia, hoje em dia não, né? Mas qual que é a missão do Google? É organizar conteúdo, se tornar um assistente pessoal, né, para todas as pessoas. Então, se o seu conteúdo tem uma boa otimização homepage, se você fez uma boa pesquisa de palavras-chave e se a arquitetura do site é boa, o que falta? Falta só um conteúdo de qualidade. Você já tem ali em mãos tudo que todos os dados necessários para criar um conteúdo voltado para o usuário, para otimizar aquele conteúdo para a primeira página, para que apareça na primeira página do Google e que você obtenha resultado
e alcance a sua meta. Então nessa aula é uma aula muito importante onde ele destrincha tudo sobre como criar um conteúdo voltado para SEO. E repare que eu falei conteúdo voltado para SEO e não conteúdo voltado para o Google, que são coisas diferentes. Não é correto você criar um conteúdo só voltado para o Google e nem o conteúdo só voltado para as pessoas. Não adianta o seu conteúdo ser muito bom, muito fácil de ler, se ele não tem uma palavra-chave, se ele não é otimizado corretamente. E não adianta também ele ser muito bom e não ser tão bom para o Google, porque ele não vai aparecer na primeira página ou nos primeiros resultados, que é os que recebem mais cliques. Então perceba que SEO é um conjunto, tá? Não é uma técnica ou outra que vai fazer você chegar à primeira página. Não é um link com muita autoridade que vai fazer você chegar à primeira página. Ou se chegar, não adianta, porque se o conteúdo for ruim e o usuário acessar seu site, ele vai sair e vai buscar o seu concorrente que está em segundo lugar, mas tem uma usabilidade melhor, um conteúdo melhor. E aí, para finalizar, nas 4 últimas aulas do curso, ele fala sobre SEO off-page, tá? Que é muito importante. Lembra que eu falei no início? SEO on-page é 70% do trabalho e 30% dos resultados. Eu costumo dizer que o off-page ele se resume a 30% do trabalho e 70% dos resultados. Isso vem mudando ao longo do tempo, tá? Como eu acabei de dizer, SEO é um conjunto, mas o off-page ainda tem gerado um pouquinho mais resultados do que o on-page. E isso você vai perceber na prática quando você começar a aplicar. E aí na aula seguinte ele já fala sobre SEO Black Hat, a diferença entre SEO Black Hat e White Hat. Isso é muito importante, tá? Você entender, até para não fazer besteira, tá? E aí depois ele fala sobre ferramentas SEO e por último gerenciando um projeto de SEO. Ou seja, você já tem todo o conteúdo. Como você vai colocar isso em prática? Como você vai se organizar? Vai se planejar? Então, voltando lá na aula sobre SEO off-page, o que é isso? Tá? São técnicas de SEO que você faz fora do seu site. Tá? Basicamente é isso. Então, um exemplo, assessoria de imprensa, tá? Muita gente vai me criticar por isso, mas sim, assessoria de imprensa ainda serve como técnica de SEO. O que mais? Link building, tá? Link building é muito importante para SEO. E o que é isso? Link building, simplificando, é quando outro site coloca um link apontando para o seu site. Então eu vou lá no site quer dizer, eu não, o Diego vai lá no blog dele, cria uma postagem sobre profissionais de SEO e coloca um link para o meu site. Então isso é uma técnica de link building, quando outra pessoa coloca o link para o meu site. E isso assim, mistura muito com Black Hat, tá? Porque uma coisa é o Diego ir no blog dele e espontaneamente colocar um link para o meu site. Outra coisa é eu pagar para ele fazer isso. Outra coisa é ele fazer isso como uma troca. Coloca no teu site apontando para o meu e eu apontando para o seu. Isso é Black Hat. Isso, assim, o que é, já falando sobre o assunto de Black e White Hat? White Hat é quando você faz SEO seguindo as diretrizes do Google. Mas que diretrizes? Coloca no Google, diretrizes do Google para SEO. Primeiro resultado, não comece a fazer SEO sem ler tudo que está nessa página, ok? E aí voltando para o assunto, o White Hat é quando você segue todas as diretrizes, as regras do Google. E o Black Hat é quando você super otimiza o seu site, quando você usa as diretrizes do Google de uma forma mais avançada, quando você começa exatamente a manipular, né, as regras. Né? Regras foram feitas para ser quebradas. Isso é quase que uma regra do SEO, quase não, é a regra do SEO Black Hat. Regras foram feitas para serem quebradas. Muita gente acha que o SEO Black Hat é difícil de fazer, é complicado. Não, tá? Basicamente, o Black Hat ele se resume a automatizar tudo que você faz manualmente no White Hat. Então você pode automatizar criação de links, você pode automatizar criação de conteúdo, você pode copiar conteúdo de outro site e automaticamente já dar uma mexida nesse conteúdo, colocando sinônimos, mudando frases, palavras e tudo mais. E aí transformando isso no conteúdo quase que original, já postando no seu blog automaticamente e já criando links apontando para o seu site automaticamente. Então assim, o trabalho de Black Hat é muito mais estratégico. Depois que você cria a estratégia, você aplica com ferramentas que vão automatizar todo o teu trabalho. Basicamente, a diferença de SEO e Black Hat e o White Hat é essa. O White Hat você segue as diretrizes, o Black Hat você super otimiza, você manipula as regras do Google. E assim, muita gente diz que o Black Hat é antiético, ou
que é crime, né? Muita gente até exagera falando dessa forma e não é, tá? Não, o Google não é uma entidade que dita regras, tá? O governo cria leis, o Google não cria leis, ele cria regras. Agora, se você vai fazer, se você não vai fazer, fica a seu critério, ponto final, ok? E aí falando um pouquinho mais sobre ferramentas. Essa aula, naquela época existiam ferramentas muito diferentes para fazer SEO. Obviamente, 6 anos atrás as coisas mudaram bastante. Então é uma aula que você tem que ver, tem que assistir para entender, né? Que nem eu estava conversando aqui agora com meu amigo Agostinho. Tem conteúdos nesse curso, por exemplo, quando ele fala sobre PageRank, algumas ferramentas que já nem existem mais. É muito importante quando você vai aprender sobre um assunto, que você aprenda também o que já passou. Quando a gente vai para a escola, por exemplo, estudar história, a gente estuda o que já passou até os dias atuais. E SEO a mesma coisa. Pega SEO para estudar desde 99. Para você ter um conhecimento muito mais amplo, para você ter uma teoria, um embasamento muito maior sobre o que fazer e como fazer, é bom que você saiba o que já passou, o que já deu errado, o que já deu certo. E por último, fechando esse review, que já está ficando bem grande, mas com conteúdo bem legal, ele fala sobre gerenciamento de projetos de SEO. E isso é muito importante, como eu falei anteriormente, você já tem agora todo o conteúdo sobre SEO. Agora você precisa colocar isso em prática. Mas como é que você vai organizar essas informações? Por onde começar? Como começar? E depois que você começar, tá? O que você vai fazer? Quais são os passos, né? Qual que é o método que você pode utilizar para criar o seu planejamento SEO e gerenciar a curto, médio e longo prazo. Não tem ninguém melhor para falar sobre isso que o Diego Ivo. É o trabalho dele desde 2000 e não sei, não lembro exatamente quando que ele começou, mas pelo que eu já ouvi falar foi 2009 e 2010, tá? Então assim, conhecimento sobre gestão de projetos de SEO, ele tem muito para passar para você. Mesmo as informações que ele passou lá em 2012 ainda servem para hoje. Obviamente, uma coisa ou outra você vai ter que ajustar, vai ter que atualizar, mas são muito úteis ainda para você aplicar no seu projeto ainda hoje, ok? Agora faz o seguinte, já passei aqui um review para você e um pouquinho mais de conteúdo sobre o curso. O próximo passo que você tem que dar, aqui na descrição desse vídeo, está o link do curso. Faz o seguinte, tá? Tira um final de semana, ou então tira 1 hora por dia. Cada aula, ela tem 1 hora e 10. Então 1 hora por dia, assiste as aulas, ou então se você tiver um conhecimento um pouquinho mais avançado já de SEO, faz o seguinte, baixa uma extensão onde você consiga, como é que eu posso dizer, acelerar os vídeos do YouTube. Tá? Então você consegue ver um vídeo em 3x, 4x, 2x, uma velocidade mais rápida. E aí você pelo menos repassa esse conteúdo e vai pegando as dicas, né? As entrelinhas, né? Se você já tem conhecimento de SEO, sabe que isso é o mais importante quando a gente vai para um curso de SEO, para um treinamento. Basicamente tudo que as pessoas já estão falando, que os profissionais já estão falando no treinamento, nós que estamos na área já sabemos, mas sempre tem uma dica ou outra, uma tática nova ou outra, uma dúvida ou outra que você não tinha resposta, você só tinha um achismo, né, mas não teve tempo de testar e aí você consegue essa resposta. Então é o seguinte, próximo passo, na descrição aqui desse vídeo está o link do Open SEO, acessa o curso, tenta ver pelo menos 1 aula por dia, se você tiver tempo, tira um final de semana para ver todas as aulas, que foi o que eu fiz recentemente, até para gravar esse review aqui para você. E é isso, se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário dos vídeos, ou então vai lá no blog da Conversion, consome um pouquinho mais de conteúdo para entender mais sobre esse universo de SEO, sobre gestão de projetos de SEO. E por último, se realmente você não conseguir tirar essa dúvida, faz o seguinte, entre em contato comigo, deixa um comentário aqui nesse vídeo, tá? Não importa o assunto, tá? Se for um assunto que esteja relacionado ao curso, deixa um comentário aqui e a gente vai conversando até chegar a uma solução para isso. Um grande abraço, eu sou Rafa Torres da agência Lobos Digitais e não deixe de assistir o próximo vídeo.